conhece o fato de que no primeiro império do mundo já havia funcionários dedicados à coleta de impostos? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e a importância da Acádia. A palavra Acádia tem sua origem nos idiomas semitas. Acadu possivelmente era um indicador geográfico, assim como Chumeru e Caldu, indicando pessoas que eram oriundas da cidade da Acádia. O idioma acadiano é a língua semita mais antiga a ser registrada em escrita cuneiforme. Algumas obras escritas neste idioma sobreviveram ao passar dos anos, entre os quais podemos destacar o épico de Atrahasis, o Enuma Elish, as cartas de Amarna e a mais conhecida obra relacionada a este período, a epopeia de Gilgamesh, embora a maior parte desta última obra seja o registro tardio do mito de criação acadiano. O pouco que sabemos sobre a existência da cidade de Acádia se deve justamente à grande quantidade de textos que fazem referência à cidade, uma vez que a localização exata onde esta cidade ficava permanece desconhecida em nossos tempos. Os registros indicam que a Acádia era uma das muitas cidades-estados que existiam na Mesopotâmia durante o terceiro milênio antes da Era Comum. Assim como todas as cidades mesopotâmicas, era dedicada a uma divindade. No caso da Acádia, essa divindade era Ishtar, também chamada Inanna, que era a deusa da fecundidade e da fertilidade na mitologia mesopotâmica, por isso também chamada a Rainha do Céu. O povo semita, que deu origem aos acadianos, fez parte da onda migratória que chegou à Mesopotâmia por volta de 3000 antes da Era Comum. Este povo desenvolveu uma espécie de simbiose cultural com os sumérios, que já estavam na região desde o sexto milênio antes da Era Comum. Assimilaram muitos elementos da sua religião e, principalmente, adotaram a escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios. Na cidade da Acádia, estes semitas ganharam poder nas atividades estratégicas e, com o passar do tempo, se tornaram a corte da cidade. O período da história da Mesopotâmia compreendido entre 2900 a 2350 antes da Era Comum recebe o nome de período dinástico arcaico. Embora as cidades mesopotâmicas compartilhassem elementos culturais, rituais religiosos e, em muitos casos, falassem o mesmo idioma, cada cidade-estado tinha seu próprio governante. Os povos mesopotâmicos, ao descreverem este período em seus textos, fundiram sua história com sua mitologia e atribuíram os feitos dos homens a seus deuses e semideuses, o que torna muito difícil identificar os personagens históricos. Os povos que desenvolveram a escrita na antiguidade, ao produzirem seus relatos, fundiam mitologia, história e religião em um único espectro, de forma que, ao estudarmos estes povos, temos que compreender que, em seu tempo e na forma como eles compreendiam o mundo ao seu redor, não havia distinção entre as áreas do conhecimento humano que estão separadas em nosso tempo. A partir de 2334 antes da Era Comum, a história da Mesopotâmia entra no período que ficou conhecido como período acadiano. Como já explicado anteriormente, extraindo dos textos apenas o que é história, Sargão da Acádia, também chamado Sargão o Grande, ascende ao trono na cidade de Quis por volta de 2334 antes da Era Comum. Em sua principal campanha, conquistou a cidade de Uruk, que era governada pelo rei Lugal-Zaghese, e a partir desta batalha lançou campanhas que o levaram a conquistar regiões do Elam, toda a Mesopotâmia, regiões da Síria e também da Anatólia. Foi Sargão quem estabeleceu a capital de seu império na cidade da Acádia, de onde governou o primeiro império multiétnico da história.
Sargão o Grande teria morrido por volta de 2275 antes da Era Comum, quando foi sucedido por seu filho chamado Rimos, também em alguns registros Urumos. Este, após sufocar algumas revoltas, foi assassinado e sucedido por um suposto irmão chamado Manistuzu, que reinou por 15 anos e foi sucedido pelo seu filho Naram-Sin, que possivelmente reinou entre 2255 a 2218 antes da Era Comum, a quem foi atribuído ter herdado o gênio administrativo e militar de seu avô Sargão o Grande. Naram-Sin teve muitas vitórias militares e durante seu reinado a arte floresceu, sendo suas vitórias militares gravadas em baixo relevo, esculpidas em pedras, sendo a obra mais famosa a Estela de Naram-Sin da Acádia, também chamada Estela da Vitória, que atualmente está em exposição no Museu do Louvre, na cidade de Paris. Naram-Sin é considerado o último grande rei da dinastia Sargônida da Acádia, tendo reinado aproximadamente por 75 anos. Foi sucedido pelo seu filho Sarkali-Sarri, que possivelmente reinou entre 2217 a 2193 antes da Era Comum. Em seu reino, tem início uma série de conflitos internos para a sucessão ao trono na Arcádia. Em seguida, a invasão dos Gútios por volta de 2192 antes da Era Comum gerou uma grande instabilidade, o que levou a um período de 4 anos sem um rei no trono da Acádia. Seu sucessor foi Dudu da Acádia, sobre o qual não é possível afirmar que fosse descendente de Sargão e possivelmente reinou entre 2186 a 2168 antes da Era Comum. Foi sucedido por seu filho Sudurum, que possivelmente reinou entre 2168 a 2154 antes da Era Comum, quando a Suméria sofreu uma grande escassez de chuva e foi em seguida invadida pelos Gútios e também pelos Elamitas. Já temos um vídeo sobre esta invasão no relato que fizemos sobre os Elamitas no canal. Durante o apogeu do Império Acadiano, houve inovações administrativas como a instituição do cargo de Ensi, também chamados de Patese, que administravam as cidades em nome do imperador e, é claro, também tinham uma função muito específica de recolher e repassar para a capital os impostos. Um hábito, pelo que podemos ver, que remonta ao início dos tempos. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Akkad, do assiriólogo alemão Eckhard Unger, uma história do Antigo Oriente Médio, do assiriologista belga Marc van der Merwe, e a obra A Antiga Mesopotâmia, do assiriologista austríaco Adolf Liu Oppenheim. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial a função dos Patese, que, entre outras, era recolher os impostos. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa com outros vídeos de sociedades clássicas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.